Olá a todos, eu me chamo William Boitemiller, claro, e hoje eu irei apresentar o meu TCC sobre tecnologia mobile, segurança e a confiabilidade das pessoas em relação aos bancos virtuais. Meu orientador é o professor João Carlos de Campos Feital. A introdução ao tema. Com o avanço da tecnologia da informação, possibilitou que as empresas do setor financeiro trabalhassem de maneira completamente online. Isso remete exatamente com que, com o avanço da tecnologia e a vinda dos computadores e dos smartphones, foi possível com que as operações financeiras fossem migradas para esses aparelhos, exatamente facilitando e aumentando a agilidade na operação. Nessa questão foi criadas as fintechs, que exatamente são as empresas do setor financeiro que são voltadas também à questão digital e à questão tecnológica, que é exatamente as responsáveis pelas criações desses tipos de aplicativos e dessas ferramentas. E o objetivo desse estudo é exatamente analisar o nível e o grau de confiabilidade que as pessoas têm em operar esses tipos de aplicativos que são oferecidos por essas empresas. Exatamente validar quais são as dores dos usuários e validar se eles estão promovendo um bom serviço. Vamos lá. Nesse caso, a gente apresentou os problemas da nossa pesquisa, que foi exatamente fazer um levantamento de nível de confiabilidade com base nas perguntas que a gente bolou através do questionário, e exatamente retratar a segurança, a experiência do usuário, o que pode ser melhorado e exatamente trazer isso para essas perguntas e a gente apresentar isso para vocês. Esse, por exemplo, ali, como foi citado, o usuário confia no relacionamento essencialmente virtual com uma instituição financeira. É exatamente isso. Retratar o sentimento dos usuários dessas várias movimentações, dessas várias processos que geralmente a população está acostumada a fazer em agências físicas e passar essa experiência que o pessoal tem através dos aplicativos móveis. E, através dessa pesquisa, poder estar deixando explícito qual é o sentimento desses usuários com base na usabilidade desses aplicativos. Com tudo isso, o objetivo do trabalho é exatamente analisar os questionamentos que a gente realizou através da pesquisa para levantar esse índice de confiabilidade e segurança que os usuários têm na utilização das apps dessas fintechs, não só das apps, mas também de qualquer interação que eles têm com os serviços prestados pelas fintechs e validar se são positivos, negativos, se tem algo a melhorar ou não. E a justificativa de tudo isso é exatamente a relevância que tem esse estudo para analisar se a população está aberta a, a novas tecnologias, e principalmente não só as novas tecnologias, mas ao setor financeiro, que, querendo ou não, é um setor muito de desconfiança, porque querendo ou não, é uma prática que pode acarretar em certos golpes. A gente sabe, principalmente no Brasil, devido às quantidades de golpes que a gente vê por aí acontecer, que isso, querendo ou não, qualquer tipo de operação financeira que a gente vai fazer, a gente precisa ter uma atenção e exatamente levantar isso e apresentar essas questões. E não só isso também, mas levantando essas dores dos usuários, poder notar, demonstrando as fintechs aonde que elas devem estar se focando para atrair novos usuários e também reforçar o serviço que ela já oferece. Primeiramente, no nosso trabalho, a gente levantou uma pesquisa bibliográfica para levantar exatamente o referencial teórico de tudo que a gente fosse abordar aqui nesse trabalho. Quais são os significados das palavras, quais são os temas que a gente vai abordar e exatamente explicar qual o significado de cada dessas palavras que a gente vai falar durante o trabalho. E, em segundo lugar, foi a pesquisa descritiva que a gente fez com uma abordagem quantitativa dos testes aplicados em pessoas que utilizam ou se dispõem a utilizar produtos de uma fintech, que é exatamente a pesquisa que a gente desenvolveu,
para fazer esse levantamento das questões que a gente vai abordar aqui durante o trabalho e demonstrar isso a vocês. Então, aí uma revisão bibliográfica, que é exatamente o que significa o termo fintech, que são exatamente as novas tecnologias modernas envolvidas para o setor financeiro bancário. E é exatamente uma mudança de estrutura digital, exatamente do setor financeiro, que, como já foi explicado anteriormente, foi uma mudança na utilização de serviços bancários devido a, ao desenvolvimento tecnológico. E a confiabilidade e prontidão, que é o índice de confiabilidade de respeito à confiança que o usuário tem em realizar transações financeiras em ambiente exclusivamente virtual, enquanto o índice de prontidão, a tecnologia trata da propensão dos indivíduos de adotar inovações tecnológicas. Exatamente isso que eu já havia explicado anteriormente. Nessa questão, a gente vai apresentar quais são as perguntas que foram realizadas ao público. Exatamente qual a idade, exatamente para validar se o público-alvo das fintechs em questão ao reforçar e a buscar novos usuários são os públicos mais novos, os públicos mais velhos, se utiliza mais de uma conta virtual ou não. Essa parte de se utilizar uma conta virtual ou não é mais na questão de quanto que essa tecnologia favorece a pessoas a se adaptarem e a serem mais propensas à utilização desses aplicativos. Se possui confiança em bancos virtuais, exatamente como ela já utiliza, se ela confia no serviço que é prestado para ela. Se acredita que bancos virtuais são seguros para qualquer tipo de operação, é exatamente mais uma vez reforçando aquela questão de confiabilidade, do índice de confiabilidade, sobre essas questões das operações bancárias. Se confiaria depositar um montante em uma conta virtual, que é exatamente o processo de depósito em contas, que é muito comumente utilizado em agências físicas, mas aí a gente quis levantar se a confiança que os bancos virtuais passam durante esse processo, que é, por se tratar de um processo virtual, não tem a questão tátil, a questão visual, que se é, por exemplo, você entregar dinheiro a um atendente dessa forma. Se você acredita que os bancos virtuais possam ou irão substituir as agências físicas, exatamente supondo que no futuro próximo as agências físicas sejam extintas, que daí no caso passaria totalmente a um processo virtual do controle financeiro dos usuários. E quais as vantagens e as desvantagens de se utilizar exatamente esse serviço hoje? Exatamente a questão de que os pontos de vantagem são aqueles que diferenciam o serviço das agências físicas. E exatamente as desvantagens são aqueles que ainda faltam ser melhorados no processo e no serviço que é prestado ainda hoje. Nesse slide, a gente vai demonstrar exatamente quais foram os resultados através dos gráficos em pizza, exatamente sobre os resultados da pesquisa. No gráfico 1, ali na esquerda, é possível validar qual foi a idade dos usuários que realizaram a pesquisa. Foi basicamente de 18, em sua maioria de 18 a 26 anos, que retrata exatamente qual é o público mais jovem, que tá mais propenso a utilizar novas tecnologias. No gráfico 2, que é à direita, é exatamente demonstrando o resultado de que se utiliza mais de uma conta, no caso que seria nas contas online. Nessa situação é possível validar, por exemplo, que 7,5% não utiliza contas online, que seria ainda esse público que exatamente esses bancos ainda precisariam focar para atrair para a utilização desses serviços. E, na sua maioria, foi respondido que 58,2% que utilizam mais de uma conta, que é exatamente isso, faz referência à agilidade que esses aplicativos móveis trazem à abertura de novas contas, aquisições de cartões de crédito. Todo esse processo ele facilita com que o usuário abra mais de uma conta. No slide 3, que no caso seria o da esquerda abaixo, é exatamente se
esses usuários que utilizam, se eles confiam nos bancos virtuais e dependendo da resposta, se exatamente está dentro da nossa realidade ali. E no caso, por exemplo, 67,6% responderam que sim, que eles confiam nos bancos digitais. E, por exemplo, 20,6% diz que depende do banco. É exatamente esse depende do banco, exatamente traz à tona essa questão da desconfiança que os bancos virtuais eles possuem. Em contrapartida, 11,8% não confiam totalmente nas movimentações financeiras. No gráfico 4, à direita logo abaixo, é possível validar que foram as respostas obtidas através da questão se os usuários eles confiariam em depositar um certo montante nesses bancos digitais. É possível validar que 53,7% foram positivos, que eles confiariam. Porém, é possível validar que, que o não e que o talvez ainda é uma grande parcela em todo esse processo, que é exatamente o que? A maioria desses bancos virtuais, eles fazem o oferecimento de crédito, e o crédito não necessariamente ele é pago através dos aplicativos, eles podem ser gerados boletos, e através desses boletos serem pagos em outros bancos, ou até mesmo em agências físicas. Ou seja, o depósito desses montantes e assim a migração do depósito para esses bancos virtuais ainda é uma questão que precisa ser trabalhada por esses bancos. Exatamente isso ocorre devido ao grau de insegurança que os usuários sentem em relação aos bancos, principalmente devido ao resquício, né, de medo, de de insegurança mesmo que esse processo ele traz. E ao centro é possível validar que realmente referente à extinção das agências físicas, sendo 74,6% que sim e 25,4% não, que é exatamente naquela suposição da extinção ou não das agências físicas, que exatamente nos remete a essa questão de que os processos financeiros eles seriam completamente migrados às plataformas online. Em contrapartida, a dúvida de que a operação possa ser totalmente virtual levanta a necessidade de operações que ainda precisam ser presenciais, sendo a necessidade mesmo que em menor quantidade de uma agência física devido ao receio de possíveis fraudes bancárias e a tradição de operações em agências físicas, levantando questionamentos políticos e sindicais. Quando questionado sobre as vantagens dos bancos virtuais, as principais questões que foram selecionadas no questionário foi referente à agilidade, isenção de taxas, facilidade de movimentação, menor burocracia e sobre resolver a maioria dos problemas através de chatbots e canais de comunicação. Também foi citado nessa questão outros motivos, como por exemplo a praticidade dos aplicativos e por não ter a necessidade de lidar diretamente com as pessoas. Tudo isso indica exatamente a questão da agilidade e da praticidade na utilização desses aplicativos, de não ser necessário, por exemplo, você se deslocar até as agências para realizar esses tipos de processos, não ser necessário exatamente a gente ser atendido por uma pessoa, ou se não aguardar ser atendido por uma pessoa para realizar esses tipos de processo. Na questão das desvantagens, 26%, 26,9% selecionaram que a facilidade na prática de golpes
Sobre as desvantagens, foi selecionado na grande maioria a facilidade na prática de golpes. Quando se diz respeito a desvantagens, foi selecionado a facilidade da prática de golpes, a necessidade de acesso à internet, a falta de confiança nas operações, a falta de interação física com os atendentes e, por final, 11,9% apresentaram que não viam desvantagens. Também foi citado algumas outras desvantagens, como por exemplo a falta de histórico de operações, a dificuldade de falar com os atendentes, o roubo de dados e a dificuldade na utilização dos aplicativos. Exatamente, principalmente nessa questão que foram citadas individualmente, a gente pode validar que ainda a utilização desses aplicativos ainda pode ser dificultosa para algumas pessoas, principalmente para as pessoas mais idosas que ainda não utilizam tanto os celulares. Então, todas essas fintechs, elas devem, no caso, ou se não deveriam, estar demonstrando isso para as pessoas de uma forma bem amigável, exatamente para facilitar com que as pessoas passem a utilizar esses tipos de aplicativos. Bem, nessas considerações finais, eu separei alguns tópicos que exatamente foram os pontos citados nesse trabalho, que basicamente se diz sobre a confiabilidade. Nesse caso, a confiabilidade o nível de confiabilidade foi um dos pontos que a gente citou durante o nosso objetivo desse trabalho, foi exatamente fazer essa validação. Conforme visto durante essa pesquisa, querendo ou não, a grande maioria confia nos processos financeiros dessas empresas. Logo, isso remete com que esses serviços, mesmo hoje prestados, tendo alguma dificuldade para certas pessoas, ainda pela grande maioria é visto como um benefício à população exatamente na questão de praticidade, de agilidade desses processos financeiros. Herança histórica, nesse caso, seria exatamente aquela questão referente ao que, no caso, era remetente ao passado, do que foi, na verdade, o normal, que seria exatamente você ir até as agências físicas, ter aquele sentimento tátil, exatamente de você entregar o dinheiro, ou se não de você receber o dinheiro de um atendente, ter aquela questão visual e física que as agências físicas proporcionam. Essa questão basicamente seria para as pessoas mais idosas ainda, que não têm tanto essa similaridade com o âmbito eletrônico, com o âmbito digital. Se referindo exatamente nessa questão física e visual que foi citada. A popularização e acessibilidade. A gente conseguiu ver, na pesquisa que exatamente um dos pontos a ser validados é exatamente a acessibilidade, principalmente pela questão da necessidade de ter internet para acessar esses aplicativos. Querendo ou não, mesmo o acesso à internet já estando mais popularizado no Brasil, ainda é uma questão que se deve validar devido na verdade, o quão caro é esse serviço no Brasil, no caso seria o serviço de internet. Então, você depender de um serviço que já não é tão barato para fazer um outro tipo de serviço também, é uma questão que pode dificultar na evolução desses no caso do serviço financeiro. E no caso exatamente na transparência, que é exatamente no ponto que foi bem citado durante a pesquisa, que é exatamente na questão, por exemplo, de você deixar o mais transparente possível na questão de históricos financeiros, é, explicar e demonstrar isso para o usuário uma forma de explicar para ele que, ó, isso aqui é seu dado, ele está bem guardado, devido a isso, devido a esses tipos de tecnologia que a gente está investindo, e demonstrar isso para os usuários para exatamente passar, para trazer essa segurança aos usuários no momento da utilização e no momento de escolher qual fintech ele possa utilizar. Aí aqui no caso seria o cronograma das atividades que a gente seguiu para realizar esse trabalho e no caso as referências, certo?
Muito obrigado pela presença de todos. Até mais.